bonitinho. A Pesagro é a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio. Nós temos várias fazendas, nós trabalhamos praticamente todo o estado. Então a sede da Pesagro fica em Niterói, ali no Horto, onde funciona a Secretaria de Agricultura. Nós somos vinculados à Secretaria de Agricultura. E lá nós temos os laboratórios da Pesagro. Então tem laboratório de tecnologia de leite, qualidade de leite, tem laboratório de... por exemplo, agora vocês estão vendo a gripe aviária, né? Então está tendo a gripe aviária, as necrópsias dessa área da Baixada estão sendo feitas lá, dos animais suspeitos. Então ele tem um laboratório que faz essa parte toda de diagnóstico, exame de raiva, essas coisas. Nós temos uma fazenda em Campos, que trabalhava com cana e milho. Agora a cana, eles deram uma parada, que a cana deu uma estacionada, eles estão começando a trabalhar com milho e soja, que está crescendo naquela região. Temos uma fazenda em Itaocara, que era para mexer com gado de leite, mas está mexendo com gado de corte. Tem uma em Macaé que... O rebanho de Guzerá ainda está lá? Não, o rebanho de Guzerá ele teve lá há muitos anos atrás, mas ele é da Secretaria de Agricultura, ele está em Talva. Ele é da Emater, um rebanho de Talva, muito bom. Rebanho de Guzerá. Tecnológicos deles lá, mas faz já uns 10 anos. Mas eles estão em Talva. Aí tem uma fazenda que trabalha com fruteiras tropicais, fica em Macaé. Tem uma outra em Silva Jardim que trabalha com a parte de seringueira, extração de seringa e tal. E aqui nós trabalhamos com hortaliça orgânica. E aqui é o Centro Estadual de Pecuária e Agricultura Orgânica. E tem um mané que nem eu que trabalha com transferência de embrião, cheio de hormônio, aí o pessoal arrepia os cabelos. E ele trabalha com gado de leite. É o centro de gado de leite da Pesagro. E aqui nós temos esse nosso rebanho desde 1950 e pouquinho. Nem eu era nascido, e olha que eu sou velho. Nós paramos... Desde 1982 não tem mais touro no rebanho, então desde 1982, se não for do touro do vizinho, é tudo de inseminação. E eu tô aqui tem desde... sempre essa possibilidade, né? Sempre tem. A gente nunca pode excluir essa possibilidade. Isso desde acontece. Quando? Desde 82. Só tem inseminação. Lembrando que a tecnologia de inseminação de sêmen começou na década de 70, assim, no final da 70, né? Então... Ela começou a ser mais difundida em 70, mas aqui nós inseminamos esse rebanho desde 1958, porque a inseminação artificial no Brasil começou aqui do lado. A Pesagro fazia parte, era tudo uma coisa só do Ministério da Agricultura. E aí desmembrou a Pesagro, quando criou a Embrapa, desmembrou isso aqui desmembrou, foi para a Pesagro, e a Embrapa ficou ali. Então o congelamento de sêmen no Brasil começou aqui na Rural, né? E esse rebanho era o rebanho experimental daquela época. Então desde 1958 a gente tem inseminação aqui, desde 82 não usa mais touro. E nós já fizemos transferência de embriões aqui, já fizemos alguns trabalhos, foi uma tese de mestrado. Agora nós estamos fazendo um projeto, estamos apresentando um projeto de transferência de embriões a nível do estado. Vai ser coordenado aqui pela Pesagro. E o nosso trabalho aqui é pesquisa com gado de leite. Então tem vários ramos. Tem o ramo o pessoal da pastagem. Tem o pessoal do manejo animal, os zootecnistas na parte de manejo animal, e tem a parte de veterinária, que eu trabalho com manejo reprodutivo de gado leiteiro. Então a gente estuda esse negócio de inseminação artificial em tempo fixo, que você organiza as vacas para dar todo mundo cio no mesmo dia. A gente trabalha com isso, fazemos várias pesquisas, fazemos vários trabalhos de mestrado, doutorado aqui dentro, porque a universidade é do lado. Então a gente trabalha como rebanho colaborador e a gente publica junto e tal. Foi assim que eu conheci o Daniel, porque eu estava com um trabalho com um professor da USP,
Então, e era conhecido do Daniel, foi aí que nós nos conhecemos. Então a ideia aqui é essa. Então o nosso rebanho é experimental, não é um rebanho de produção. Aqui nós temos animais para experimentos. Então se precisa parar tudo para fazer experimento, a gente para tudo e faz experimento. Não é aquela história de estar acontecendo de manejo. Agora, o bezerro nasce, a gente tem que fazer um trabalho, a vaca está no leite, a gente tem que fazer um trabalho, então tem várias linhas de trabalho. Hoje nós estamos com um experimento aqui de desenvolvimento pulmonar de bezerro. Tem alguns bezerros que, às vezes, como a gente dá leite da mamadeira, o bezerro sai muito leite e aí ele engasga e vai o leite para o pulmão, e aí pode dar os problemas de pneumonia. E aí nós estamos com um trabalho aqui com um professor de anatomia da Rural. Eles estão fazendo ultrassom na bezerradinha nossa de 15 em 15 dias, vendo se tem algum problema, como é que está o desenvolvimento desses bezerros. E isso são trabalhos que a gente publica, né? Nós já fizemos vários trabalhos aqui de horário de inseminação. A pesquisa aqui é uma pesquisa aplicada. O que sai uma coisa é a pesquisa básica da universidade, por exemplo, Daniel estudando lá o tipo de coloração, estou chutando qualquer coisa, tipo de coloração no espermatozoide, aí depois o que eu vou fazer lá na frente? Não sei ainda, mas isso aqui pode dar alguma coisa. E foi assim que surgiu o sêmen sexado. Vocês já ouviram falar de sêmen sexado? O que é? Ouvi falar, mas não sei o que é. Vamos lá, o que é o sêmen sexado? Um dos casos que a gente discutiu estava... O sêmen sexado seria o fato da gente conseguir selecionar os sêmenes que são machos e femininos, gameta masculino e gameta feminino. E como é que é feito esse troço? Vou falar de uma forma muito por cima. Por que mulher é mais inteligente do que homem? Porque vocês têm 5% a mais de DNA do que a gente, tá? Então, o espermatozoide... Por causa da mitocôndria? Oi? Por causa da mitocôndria? Não, por causa do espermatozoide X. Ele é X, ele é maior, tem mais DNA no espermatozoide, tá? O X é maior, o Y ele tem um pedacinho a menos. Então, o que um camarada igual o Daniel fez? Ele descobriu que podia corar o espermatozoide sem matar. Corar o DNA do espermatozoide sem matar. Aí, pô, legal. O que eu faço com isso? Não sei, essa é a pesquisa básica. Aí chegou um camarada da pesquisa aplicada, que seria o meu caso, fala, pô, o espermatozoide X brilha mais do que o espermatozoide Y. Então vamos arrumar um jeito de poder separar um do outro pelo brilho. Aí desenvolveram uma máquina que, olha como é que o fio é fino. É um filamento capilar onde o espermatozoide passa em fila indiana. O espermatozoide é pequeno, imagina um fio onde eles têm que passar em fila indiana. Aí eles coram o espermatozoide e passa em fila indiana num tubinho. Aí tem um raio laser que ilumina o espermatozoide. O espermatozoide que brilha mais, ele é X ou Y? X. O que brilha menos é... E o que não brilha? Está morto, né? Então, essa máquina classifica o espermatozoide nesses 3 tipos. E aí tem uma torneirinha que fala, esse é X, esse é Y, esse eu não sei. Esse é X, esse é Y, esse eu não sei. E aí ele vai separando o espermatozoide X para um lado, Y para o outro, e o morto, na dúvida e tal, o gay, ele vai ali para o meio, acabou, né? Então, nisso você consegue ter 90% de chance daquilo que está ali ser X, daquilo que está aqui ser Y. Qual a vantagem disso depois, comercialmente? Para gado leiteiro, você quer mais vaca? Gado leiteiro você não quer macho gado leiteiro não serve para nada, então... É um problema na fazenda. É um problema, aqui a gente não tem esse problema que a gente vende. Como o nosso gado já é muito conhecido e que tem dado gado bom aí para fora, tem fila de espera aqui, o bezerro nasce e a gente vende R$100. Já tiro a dose de sempre, né? Mas, às vezes, no gado de corte, eu estou precisando fazer touro. Eu tenho um rebanho muito bom, preciso fazer touro.
então você vai usar o sêmen do macho para fazer touro para vender tourinho. Ou então tem um confinamento, uma coisa assim, eu quero bezerro macho. Aí eu vou aproveitar o macho, tá? Então é uma atividade. Agora, o sêmen sexado, imagina quanta porrada que ele não leva nesse processo. Então ele é muito mais fraco do que o sêmen convencional. E é um processo que é muito caro, tá? Então eles fazem o seguinte, eles economizam no número de espermatozoide na dose. Então, se o espermatozoide mais fraco, eu tenho menos espermatozoide na dose, como é que é a fertilidade desse sêmen? É mais baixa. Então eu tenho que tomar cuidado na hora que eu vou usar ele lá na frente, tá? O nosso gado aqui é um gado girolando, né? Girolando hoje é uma raça, mas a gente sempre trabalhou assim. É aquela história. O equilíbrio está na extrema direita, está na extrema esquerda ou está no meio? Está no meio. Então, o animal girolando, ele traz as características da extrema direita, que seria o holandês, para a extrema esquerda, que seria o zebu. E aí você vai misturando aquilo ali, né? E você vai fazendo uma população mais ou menos em torno daquele meio. Aí você vai ter... Qual a vantagem do zebu? Vocês sabem de onde vem o zebu? Veio da Índia. Como é que é o clima na Índia? Quente. O que mais? Tem comida? Não. Tem pouca comida, é quente, tem carrapato, tem troços, tem tudo na Índia. Então, o animal de lá, deixa eu apresentar para vocês o Fábio, o zootecnista que está... Ele é nosso chefe aqui agora, ele vai falar para vocês a parte do manejo nutricional. O zebu, ele traz toda a parte de rusticidade. E o europeu é criado lá na Europa, num lugar frio, num lugar que tem comida de boa qualidade, ele já vem sendo selecionado há 400 anos para a produção de leite, ele vai dar a parte de leite. Então o que eu quero? Eu quero um carro que ande em todos os terrenos, que traga a vantagem do zebu, que é a rusticidade, e a vantagem do europeu, que é a produção. Aí eu faço o meio sangue, eu cruzo uma ponta com a outra, eu faço o meio sangue. Esse meio sangue não tem errado, ele é muito bom. Só que o que acontece é que eu não consigo ficar no meio sangue. Porque quando eu cruzo meio sangue com meio sangue, aí espalha. Vocês lembram lá daquele cara chato, aquele Mendel, que ficava lá cruzando ervilha, que ele não tinha que fazer? Aí ele cruzava casca fina com casca fina, casca rugosa com casca rugosa. Dava tudo fina, fina, rugosa, rugosa. Quando ele juntava ali azão, azinho, aí dava o meio, todo mundo saía meio sangue. Então ele pegava azinho, azinho, seria o zebu, azão, azão, o holandês, todo mundo vai dar azão, azinho, é o meio. Esse é beleza, não tem errado, o meio sangue não tem errado. Agora, quando você cruza aquele heterozigoto azão, azinho com azão, azinho, você vai ter um azão, azão, um azinho, azinho e dois azão, azinho. Ou seja, você vai esparramar. E aí é igual você dar um tiro de espingarda. Você sabe aquela espingarda que solta chumbo, faz aquele raio? Então você dá um tiro nessa parede, ela faz um raio. Se eu serrar o cano dela e dar um tiro, esparramo tudo. O meio sangue com meio sangue dá essa esparramada. Aí você não sabe o que vem, uma loteria. Então a gente trabalha aqui cruzando o gir com o holandês, e aí agora a gente vai dando uma pancada. Em cima da meio sangue eu jogo o holandês para fazer a 3/4. Eu tenho... Vocês já aprenderam a fazer essa conta? Uhum. E aprenderam mesmo? Porque a gente ensina isso até hoje. A gente faz o 3/4. Aí esse 3/4 ele vai puxar um pouco, ele sai do meio aqui, vai puxar um pouquinho para o lado da europeia. Qual a vantagem do 3/4? Ela tem uma produção mais puxada para lá e ela aceita a dar leite sem bezerro. Isso para a gente é muito importante. Porque quando você tem uma fazenda grande, imagina uma fazenda de 100 vacas, tendo que achar quem é o bezerro daquela vaca para botar para mamar na hora. É uma zona para você ordenhar, né?
Então você precisa fazer as vacas darem leite sem bezerro, que é o que a gente faz aqui. Vaca aqui só vê o bezerro um dia, depois vai embora. O bezerro vai para um lado, a vaca vai para o outro. A 3/4 aceita isso. A 3/4 ela é menos um pouco boa do que a meio sangue quanto a resistência a calor. Mas ela ainda tem uma boa resistência a calor. Então, para a gente aqui produzir leite, a meio sangue e a 3/4 são muito boas. A gente faz a meio sangue, agora a gente já não tem mais, porque não tem mais gado puro. Aqui é retrocruzamento há muitos anos. Mas faz a meio sangue faz a 3/4. Beleza. Em cima da 3/4, eu posso jogar holandês ou posso jogar Ghia. Se eu jogar holandês, o que eu estou fazendo? Eu estou indo mais para lá. Se eu estou indo mais para lá, o que está melhorando? O potencial de produção. O que está piorando? A adaptação. Essa vaca não aguenta carrapato, você bota ela nesse tempo aqui, ela fica com meio palmo de língua para fora, ela aborta, ela não emprenha, então não dá, eu não posso puxar para lá. Aí eu tenho que puxar para o lado do Ghia. Aí eu jogo o Ghia. Então, isso se chama cruzamento alternado. Eu jogo uma hora eu jogo o zebu para puxar para resistência, uma hora eu jogo o europeu para puxar para produção. E eu vou assim. Aí vocês têm diferentes tipos de cruzamento alternado. O simples, que é pau lá, pau cá, pau lá, pau cá, pau lá, pau cá, é simples, é tranquilo. E você tem o com repetição de europeu. Então, você joga um Ghia, ela girou. Aí você joga um europeu, um Ghia. Um europeu, um Ghia. Um europeu, um Ghia. Que é o que a gente faz aqui, tá? A gente fica nesse cruzamento. Aí já começa a aparecer umas vacas pintadinhas e tal. E funciona. Funciona direitinho, tá? Esse é o cruzamento. Como é que a gente escolhe touro? Depois do carro zero, qual o melhor carro que existe? O que cabe no meu bolso e o que não quer. E o que vai onde eu vou, certo? Aí eu tenho um carro, tem um carro bonitão igual esse daqui. Esse aqui ele é bom, mas um carro bonitão igual esse daqui, dessa altura aqui do chão, com roda de liga leve, com não sei o que, eu vou andar nessas estradas daqui? Então ele não serve para mim, né? Aí eu tenho um Jeep, tração das 4 rodas, com aquela roda desse tamanho, eu vou pegar uma autoestrada para andar nele? Também não serve. Então, o melhor touro que tem é o touro que tira os defeitos da minha vaca, melhora o que a minha vaca tem de ruim sem trazer defeito para ela. Isso se chama acasalamento, tá? E isso é uma ciência. Como escolher um touro que vai melhorar o que a minha vaca tem de ruim sem piorar o que ela tem de bom, tá? Isso é importante esse entendimento que tem essa coisa macro, né, de ir para o lado do europeu ou do zebu, e tem essa coisa mais minuciosa que é a linhagem, porque mesmo dentro do Ghia, mesmo dentro do holandês, eu tenho linhagens que corrigem úbere, que dão mais produção, ou que são mais rústicas ou menos rústicas, né? Então, também, aí já é um trabalho muito mais minucioso, né, que aí tem que ser um entendedor da raça para buscar linhagens e dentro das linhagens, animais com diferença esperada na progênie, avaliação genética, que me dão um pouquinho mais de garantia que a tendência está indo para aquilo que eu preciso, né? Isso. No europeu, como eles já são trabalhados há muitos anos, você escolhe onde você quer pôr a pinta na vaca, praticamente. É assim, é muito detalhista. Você escolhe, você pega Vocês já viram catálogo de central de inseminação? Entra aí na Alta Genética, que é a maior central de inseminação do Brasil. Entra na Alta Genética, você pega ali touro, um touro holandês. Aí aparece a foto do touro, diz quanto que as filhas desse touro produzem na média a mais do que a raça lá nos Estados Unidos, quanto que produz de gordura, quanto que produz de proteína, diz se o leite tem maior digestibilidade, se não tem. E tem uma listinha, uma reguinha, cheia de linhazinha azul. Então você olhando aquilo ali, você sabe dizer se a filha desse touro é alta ou é sempre o alto ou baixo em relação à média da raça, tá? Se a filha dele é alta ou baixa, se ela tem o peito apertado, se ela tem o peito aberto, se ela tem maior capacidade digestiva,
posso... Você vai pegar a tua parte? Deixa eu... eu tenho que sair. Não, vai lá. Aí eu... E de repente a gente vai para a parte com ele e depois a gente retorna. Depois a gente retorna. Geralmente aqui é Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre alimentação aqui, né? Produz soja, está muito longe, então fica caro para a gente trazer todo esse material com frete, insumo, trazer de longe para ficar confinando o gado, tratando dela no posto, tem um garçom todo dia, botar alimentinho ali. Então a gente lembra que em nutrição a gente falou, milho e soja, né, são os dois grandes alimentos da pecuária, né? Então, assim, que influenciam muito no preço. E aqui ele já está dando uma situação da região em que você buscar um manejo intensivo, né, nessa região, você tem uma situação de valores que... Né? Faz parte também da avaliação do técnico. Será que vale a pena? Quanto que vai chegar para mim aqui a tonelada da soja? E quanto que está sendo pago no litro de leite? Então eu preciso fazer essa avaliação, ver o que se encaixa, o que se enquadra para a minha realidade aqui. A gente busca sempre trabalhar com ele a pasto. É um alimento mais barato, a gente precisa fazer o manejo, cuidar do pasto como se fosse uma lavoura, precisa ter esse cuidado para o gado dar o retorno esperado. Aqui, basicamente, nossos pastos são formados por braquiária, braquiária decumbis, tem a braquiária brisanta muito pouco, tem capim estrela também. O que precisa ser feito? Eu estou aqui há um mês, mais ou menos, eu fui contratado para isso, para começar um manejo de pastagem, para fazer a rotação, não deixar sempre o gado no mesmo local, estar sempre rodando com o gado, porque o que precisa ser feito? A gente precisa dar condição do pasto sair. Se eu deixo o animal sempre no mesmo local, sempre batendo no mesmo local, o que acontece? Ela começa a comer o capim que interessa. Se eu gosto só de carne, eu vou comer carne, o feijão, o arroz eu vou deixando para lá, vai sobrando, daí um tempo aquilo toma, vira como se fosse uma bola de neve. É o que acontece aqui. A carne daqui é a braquiária, a farinha, o feijão é o rabo de burro, que é a invasora que nós temos aqui. Se eu deixo o gado comendo muito tempo a braquiária, o rabo de burro toma. Depois eu vou mostrar o rabo de burro e a braquiária, vocês vão ver. Ele vai tomando, o gado não tem interesse, às vezes tem interesse só na época das águas, e aquilo vai tomando os pastos. Vamos ver esse pasto que caberia, sei lá, vamos supor, 20 vacas ali num determinado local, daí um tempo cabe 10, daí um tempo cabe 5, daí um tempo você não coloca nenhuma vaca. Então é isso que a gente tem que estar sempre fazendo manejo, rodando o gado, manejando por altura. Vocês estão acanhados, porque lá no estúdio de casa vocês me apertaram nisso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para eles que vocês fizeram para mim lá. Qual o tamanho que você tem aqui de pasto e é dividido em quantos piquetes? Aqui, lá vocês me perguntaram isso que não estava no caso, aí aqui vocês me vão perguntar. Isso é engraçadinho, né? A área total da Pesagro aqui são 215 hectares. Cada hectare é um campo de futebol, tá? Essa área que trabalha com essas vacas de leite aqui, que são essas áreas aqui em volta, são 40 hectares, dividido em 26 pastos. De área útil. Área útil para os animais. Para as vacas de leite. As vacas de leite, esse bezerrinho que tem aqui, que é pouca coisa. São 40 hectares, dividido em 26 pastos. E daqui a pouco a gente vai entrar no rebanho aí, que o Pedro Afonso vai falar pra gente a quantidade de animais que ele tem aqui. Aí vocês vão juntando essa informação com a outra para ver qual que é a lotação atual, qual que é a meta de lotação de unidade animal que eles pretendem aqui, né? No momento nós estamos até com uma lotação até baixa aqui. Estou até vendo ali, pegando minha cola ali. Vocês podem ver, são 31 vacas em lactação. O primeiro quadro lá do segundo quadro, primeira Aqui parte. anota tudo na parede.
na laje. Porque a melhor coisa que tem é parede, porque ninguém rasga, Porque a não leva. lotação ela é sempre, tem vaca secando, tem vaca parindo, então está sempre variando. É uma lotação baixa, por período até que está razoável. Porque o que acontece? Mas no manejo só a pasto, né? No manejo falou que só a suplementa bem pouco, né? O que acontece? A gente aqui, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com gramínea de clima tropical. Não tem jeito, né? A gente pode até tentar nesse período trabalhar com gramínea de clima temperado, mas em seropédica não sei se funcionaria. E o que acontece com essas gramíneas nossas? O ápice de produção dela começa lá em setembro, vai lá até março, é quando elas produzem mais. E o que acontece? A gente tem luminosidade nesse período, a gente tem chuva, é o período da chuva, né? Em setembro começa a primavera, o dia aumenta, então isso influencia no crescimento dessas gramíneas, que é quando a gente consegue trabalhar o máximo de lotação nos pastos. E aquilo que eu até falei com vocês, né? Às vezes a gente compara com Centro-Oeste, Cerrado, lá a gente vê realmente o pasto secar. Aqui no litoral, mais perto do litoral, às vezes você não vê o pasto secar tanto, né? Mas a influência na produtividade do pasto ainda é alta, né? Então você ainda tem aquela sazonalidade de alimentação na fazenda. Produção, lembra que eu falei com vocês, produção vegetal está totalmente ligada à produção animal num sistema como esse. Se eu não consigo fazer produção vegetal a contento, né, para aquilo que eu preciso de volumoso para oferecer para o animal, eu vou ter problemas nutricionais, que depois vai refletir no reprodutivo e tudo mais, né? Tá tudo atrelado, né? Além da fase mais seca, eu acho que deve aumentar a proliferação das invasoras, né? Do que você não quer de pasto, no pasto. Sim, sim e não, porque elas também entram também nessa sazonalidade também. Nós vamos dar uma olhada ali, vocês vão ver. Porém, o que acontece nesse período? Essa invasora, ela seca, fica seca mesmo, fica como se fosse lignificada mesmo. Então o animal não vai comer ela, não vai comer. Se comer é porque já está, né, no último estágio. E a outra não, a outra ainda tem folha, ainda tem alguma coisa, então ela vai pegar cada vez mais essa forrageira de interesse, né? Acaba comendo. E a invasora sobressai, vai só ganhando. Nas próximas chuvas, ela já, a de interesse vai estar bem menor que esse rabo de burro, a outra gachuma, ela já vai estar bem maior. Então vai só ganhando a competição, né? Que é o que acaba que ela se torna menos atrativa ainda e aí a competição sim, vai só favorecendo a invasora. E a competição. Mas na prática é bem legal você mostrar. Plantado somente essa braquiária. Como não foi dado condições, a gente tem que fazer a reposição de nutrientes também. Vocês têm essa noção vocês têm análise de solo? Saber Não. O que a planta precisa, o que não. Então, o que a gente faz? Periodicamente a gente tem que fazer uma coleta do solo, mandar para o laboratório para fazer uma análise, para saber o que o solo precisa. Principalmente os 3 nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, que essas gramíneas precisam. Quanto tempo? Uma vez ao ano é o ideal. Nem sempre você vai conseguir. A pessoa, uma vez ao ano, eu fico pegando de todos esses pastos. Então você monta um cronograma, pelo menos, sei lá, de 2 em 2, 3 em 3. Você monta um cronograma para você estar sempre fazendo isso e tendo 3 em 3 já seria já no limite, já para você ir fazendo um monitoramento e vendo o que o solo precisa. Por que essa braquiária não está conseguindo vencer esse capim? É só um manejo? Eu só estou colocando animal demais aqui, o animal está pastejando demais a braquiária? É só isso? Não, consegui controlar, não estou botando muito animal aqui, mas pô, a braquiária não sai. Eu faço essa coleta, mando para análise,
ali ele vai me dar um relatório, viu? O solo pode estar ácido, também é uma... Não está crescendo mais. Sim. Se eu der condições de tirar o gado, essa braquiária ela consegue competir com esse rabo de burro. Olha lá, um exemplo claro. Ali, no meio ali, é um lago. Um lago ali, então o gado não tem acesso ali. Olha como a braquiária lá tá bonita. Não tem rabo de burro ali praticamente. Sim. A braquiária nada nos aros, né? Os cavalos. Não, ela põe parte do alimento no coxo e depois ela vai pegar a parte que faltar e confinado. Confinado, o gado fica numa estrutura fechada e eu vou tratar em janeiro, em junho, o ano inteiro. O nosso não é confinado. A gente põe parte desse volumoso que ela não consegue mais obter aqui na pastagem, porque a pastagem não está correspondendo mais. A gente baseia mais ou menos o que os animais precisam, por peso. O animal, a gente faz uma estimativa de que ele precisa, assim, um chute bem alto, bem por alto, assim, de que ele precisa de 10% do peso vivo dele em volumoso. Então um animal de 500 quilos vai comer 50 quilos de volumoso. A gente a gente baseia isso aí. Se eu tenho 100 animais, então faz a conta aí, gente, 100 vezes 50, 500, né? E é basicamente isso aí. Então eu sei que ele precisa ter, sei lá, 500 quilos de volumoso todo dia ali no coxo ali. 5 mil. 5 mil, tô vendo. Pô, que beleza, tratar de 100 animais com 500 quilos. Quem dera. Faz a pesagem. Todo mês a gente faz a pesagem. Isso também a gente precisa, porque a gente tem vaca em início de lactação, tem vaca em final de lactação, tem vaca no meio, então o peso delas vão variando. Oi? A nossa média aqui média, né? Mas vai 470, 480, você pode ver pelos animais, né? A gente tem animal menor, de porte menor, tem animal de porte maior, então varia muito. O ideal é você formar lotes, né? Forma lotes e deixa bem padrão, bem parelho ali os animais para não ter aquela disputa no coxo. Diminui a competição. Diminui a competição, né? O ideal. Ainda não consegui fazer isso aqui, futuramente também pretendo fazer isso. Mas esse processo é agora, né? Na época de seca. É época de seca. Depois é 100% Depois pasto. é 100% a pasto. Sal mineral à vontade. Sal mineral à vontade. Sal mineral, sal proteinado, né? Deixa eu mostrar para eles o milho. Ah, sim. Esse aqui é o milho. Esse aqui não é silagem, tá, pessoal? Até esqueci de falar para vocês. Isso não é silagem. Isso é um milho verde picado lá na lavoura. E se pode passar aí, vai passando aí, vocês vão vendo. Esse é um milho verde picado direto lá na lavoura. Um cheirinho, gente, delícia. É pra todo Cuidado mundo. com a cerca, tá, gente? Deixa eu tomar choque, Deixa fica um frente. choquezinho, é bom? Pode passar. Foi? Eu tomei choque, não. Coitado aí. Gostoso, né? Come aí, pô. Pra ter um atrativo, Come essa saladinha a gente aí. fornece 2 quilos de... Já comi. Tá balão delicioso. ali na hora da ordenha. É pra todo mundo, come todo Só mundo. o milho. 2 quilos por animal, que é pra ter um atrativo só na ordenha ali. Eu não tô fazendo. 2 quilos de fubá por animal ali. Dá vontade de comer. Seria na sequência de ter feito a disciplina. Aí tem um curso de ultrassom e reprodução, tem um curso de exame andrológico que o Daniel vai dar pra gente lá. E a gente tem um curso de cerca elétrica que é para peão. É muito bom que nós, como veterinários, entendamos tudo isso. Mas nem o Pedro Afonso, nem eu, a gente tem formação, a gente não tem um nível superior de 4 anos que o pessoal da zootecnia tem, que o pessoal da agronomia tem, para fazer profundamente uma análise de terra, entender todo o manejo,
Né? Aí tem um momento que você, né, igual na medicina, tem um momento que você fala assim, ó, eu sou obstetra, mas eu tenho que chamar o especialista em neonato, porque né, eu não posso tentar lidar com tudo, né? Então a medicina veterinária tem que lidar muito dessa forma também. Tem um momento, numa situação, que você tem que realmente ter um agrônomo, ter um zootecnista, que vai ter todo um outro aprofundamento. Vocês viram forragicultura e nutrição em uma disciplina de 66 horas. Né? Um agrônomo, ele tem, né, 10 disciplinas para entender a dinâmica. E vocês viram ali com o Fábio, né? Ele vai falando os detalhezinhos ali. Você vai vendo como que é uma ciência. Né? A agronomia é uma ciência. Que é bom a gente ter conhecimento básico do manejo, principalmente para integrar. Vocês viram, por exemplo, e é claro isso, e é legal isso, a equipe multidisciplinar. O próprio Pedro Afonso, ele deixou a área de pasto, de capineira, fazendo tudo para o Fábio falar, que vai falar com muito mais propriedade. Assim como o Fábio também, ele entende o manejo do gado aqui, mas pedir para o Fábio explicar o manejo de ordenha ali como o Pedro Afonso, ele não tem aquele aprofundamento técnico que o Pedro Afonso tem ali, ou no sanitário, né, ou no reprodutivo. Tá? Então é legal vocês verem, só que é difícil também, né? Às vezes a fazenda ela contrata o veterinário, às vezes não consegue contratar o agrônomo, por isso que às vezes muitas empresas lidam com contratar empresas que têm serviço multiprofissional, também é uma opção. Mais alguma coisa específica, gente? Eu acho que assim, coisas que são destaques aqui, destaques de problemas a se resolver. A área da fazenda, né? A questão do manejo dos pastos, subdivisão dos pastos, a gente já tem técnicas super legais aqui, que é, por exemplo, a questão da cerca elétrica. Né? Então, olha a facilidade que essa fazenda tem com uma área enorme dessa, vai gastar muito menos. Você fala, a cerca elétrica é mais caro? Não, sai muito mais barato, gente, do que ficar fazendo cerca fixa. E o pior é que toda hora você tem que ficar refazendo cerca fixa. Cerca fixa você primeiro, você nunca vai conseguir subdividir adequadamente. Né? Então, geralmente você tem cerca fixa nas divisórias, nos grandes lotes de pasto, e aí dentro de um grande lote como esse, você faz 4 ou 5 subdivisões com cerca elétrica. Né? É uma curiosidade, ela é energia solar? Ali parece que é energia solar. Parece que é assim. Ele falou que a placa solar é para o aquecedor da água. Do boiler, né? Porque precisa muito de água quente. Do boiler para lavagem do duto de leite. A gente tem todo um fluxo aqui que a gente não chegou a perguntar, né? A água que lava a linha do leite lá, lava o curral, de para onde que vai, como que isso é tratado. A parte ecológica. A gente não chegou a entrar nessa parte aqui. Eu não estou vendo certinho como que isso é tratado em termos de resíduo aqui. Se a gente achar o Fábio aí na saída, a gente tenta perguntar para ele. Mas se gasta muita água, né, num sistema desse. Aqui nem tanto, porque não está com tantos animais. Mas, por exemplo, esse sistema foi projetado para 200 animais. Você viu o que ele falou? Sim. Né, essa linha do leite aqui. Com 200 animais rodando aqui dentro, o fluxo de fezes nesse curral aqui é muito alto. E você precisa, vamos dizer, com 3 ordenhas, né, o ideal seria 3 ordenhas no dia. Poderia ser até 2 como eles fazem. Uma ordenha, fazenda produtiva quase nenhuma, trabalha com uma ordenha por dia. Isso reduz, né, muito a produtividade. Né, mas você precisa ter todo um fluxo de utilização e reutilização da água aqui. Né? Eu acho que um ponto de destaque, então assim, em termos de pasto, é um ponto de atenção aqui, de necessidade que ele tem. Vocês estão vendo um ponto de atenção que outros problemas, né, quem que me perguntou, né, dos problemas da fazenda. Se eu fosse um criador aqui, eu ia chegar, por que aquela vaca está tão magra? Né, por que eu tenho animais, né, por que essa vaca pariu agora recente também, tá no máximo área também, mas pode ser também porque ela não estava... Acho que só o uso do pasto aqui, acho que poderia com mais alguma coisa, ração, não sei também. Ele falou que só usa o pasto, né? A tendência dele na é usar época o das pasto, águas, né? que ele só usa o pasto, depois não. Aí é uma crítica que vocês têm que fazer. Ele quer, na verdade aqui, a Pesagro, ela quer provar e ela busca isso, né, que é interessante num manejo, mesmo com girolando, mesmo produtivo. Vocês não perguntaram o volume de leite que ele tira por dia aqui das 31 vacas, né? Não, no total de leite por dia, só pra gente ter... Ele falou que tem 31 vacas em... Não tem naquele quadro. Pode ser que tenha no quadro. É uma boa...
E até a ordenha vai começar daqui a pouco, de repente alguém responde. Eu acho assim, se ele tá de férias, alguém tem que substituí-lo, né? Tinha que ter outro veterinário. Não, mas o pessoal tem meio que um revezamento. Até porque aquela Mas vaca não é ali, comum o veterinário ficar... Nesse momento, né, a produção vegetal está diminuindo muito, né? Eles já estão... Quieta, mangangá! Se você nunca levou uma carreira de uma vaca na roça, você não sabe o significado de desespero. Fudeu! E morreu!